Saudações, professores! Hoje estou de volta com a parte 2 do meu vídeo sobre a história insana de uma das piores empresas de K-pop, a TS Entertainment. Então, onde paramos da última vez mesmo? Como você pode ver, muita coisa aconteceu na parte 1. Então, se você ainda não viu, certifique-se de conferir antes de voltar aqui, vou ter esse vídeo linkado na descrição. Mas ok, você pensaria que já que cobrimos tanta coisa na parte 1, certamente isso seria uma boa parte da história de TS, certo? Bem, acontece que isso foi apenas 23 das 50 páginas de pesquisa que eu fiz. Isso mesmo, pessoal, nós nem cobrimos metade das coisas que aconteceram com esta empresa, então apertem os cintos porque este vídeo vai ser ainda mais caótico que o último. Ok, então onde nós paramos da última vez? TS basicamente estava em declínio desde o final de 2014, com a empresa enfrentando vendas decrescentes e problemas financeiros. E inúmeras disputas legais com os artistas e a equipe. Todos esses problemas supostamente afetaram o fundador da empresa, Kim Tae-song. E em abril de 2018 ele infelizmente faleceu. Acredita-se amplamente que tenha sido um suicídio devido ao estado crítico da TS. Como vocês já sabem, Kim Tae-song não era apenas o fundador, mas também o diretor executivo, produtor e presidente do Conselho de Diretores da TS Entertainment. Essencialmente, ele era o líder mais importante da empresa em quase todos os aspectos, então você pensaria que agora que ele se foi, certamente a TS se apressaria para encontrar um substituto, certo? Bem, aparentemente não, porque de acordo com artigos de notícias online, nenhum novo diretor executivo foi nomeado e sem um líder adequado para supervisionar as operações da empresa, essencialmente caiu em um estado de anarquia. A empresa supostamente parou de pagar seus impostos, devendo, segundo citações, centenas de milhões de won ao governo coreano, e também começaram a contrair enormes empréstimos de outras corporações que eles então deixariam de pagar, resultando em inúmeros processos de credores irritados. Com a empresa em um estado completo de desordem, um par de diretores finalmente assumiu o controle. E um desses diretores, que também aconteceu de ser o coreógrafo de longa data da empresa, Park Sung-hoon, foi nomeado como o novo representante da TS. Como a TS é uma empresa privada, foi impossível encontrar detalhes sobre sua estrutura corporativa. E permanece incerto se esses diretores já eram de fato acionistas da empresa, mesmo enquanto o diretor executivo Kim estava vivo, ou se eles só assumiram a propriedade da empresa após a morte do diretor executivo. Vi alguns internautas especularem que esses diretores podem ter manipulado o diretor executivo para entregar a propriedade da empresa, mas realmente não há evidências disso. E pessoalmente, estou mais inclinada a acreditar que esses diretores provavelmente já eram acionistas, porque realmente duvido que alguém estaria se alinhando para assumir a propriedade de uma empresa falida como a TS, que a essa altura definitivamente seria mais um passivo do que um ativo. E esses passivos só continuariam a se multiplicar com suas disputas com Secret, que, se você se lembra, já se arrastavam por mais de um ano e finalmente chegaram a um fim desfavorável para a TS. Agora, se você se lembra do último vídeo, o contrato de Jian foi oficialmente encerrado por um conselho de arbitragem em fevereiro de 2018, enquanto Hyo Sung, que havia processado a TS por salários não pagos em 2017, na verdade teve uma suspensão de seu contrato concedida em setembro de 2018. Com seus contratos encerrados ou suspensos, Jian e Hyo Sung estavam tecnicamente livres, pelo menos por enquanto. Assim, os dois membros aproveitaram a chance de fugir do inferno que era a TS e assinaram com outras agências. Jian assinou com a Hwade enquanto Hyo Sung assinou com a Tommy Partners Entertainment. Novamente, eles haviam sido libertados pelo conselho de arbitragem e pelos tribunais.
Então eles tinham total direito de fazer isso. No entanto, a TS ignorou completamente todas as decisões e, em vez disso, retaliou tomando medidas legais infundadas contra as duas mulheres. Eles tentaram abrir um processo contra a Hyosung em outubro de 2018 por quebra de contratos, mas obviamente o advogado dela foi tipo, que contrato? Ele havia sido suspenso. E então este caso foi fácil para os tribunais e a TS acabou perdendo. O contrato de Hyosung foi finalmente encerrado de uma vez por todas e a TS foi ordenada a pagar a ela 130 milhões de won em salários atrasados, bem como 95% das custas judiciais na tentativa de recuperar esse custo. A TS então tentou processar Hyosung novamente no início de 2019. No entanto, isso também não saiu conforme o planejado, e o tribunal decidiu por um acordo não divulgado para ambas as partes. Após esta decisão, a TS originalmente afirmou que continuaria a apresentar mais processos contra Hyosung. No entanto, acho que eles perceberam em algum momento que Hyosung tinha um caso sólido como uma rocha e eles estavam apenas perdendo ainda mais dinheiro ao prolongar essa batalha legal com ela. Então, eles tentaram obter seu dinheiro de Jian. No dia da mentira de 2019, a TS fez papel de tola, acusando Jian de também quebrar seu contrato ao assinar com uma nova agência. Em resposta, o advogado de Jian afirmou o óbvio, que era que o contrato de Jian havia sido encerrado pelo Conselho de Arbitragem Comercial Coreano em 2018. No entanto, a TS alegou que essa decisão não era válida, pois, citando, não era a decisão final dada pelos tribunais. Eu realmente verifiquei isso e descobri que as decisões do conselho deveriam ser legalmente vinculativas, assim como as dos tribunais, mas vamos dar o benefício da dúvida à TS, já que aparentemente acreditavam que os tribunais eram muito mais importantes que os conselhos. Já que acreditavam que apenas as decisões do tribunal importavam, você pensaria que certamente a TS iria aos tribunais para obter uma decisão final sobre o contrato de Jian, certo? Não, a TS preferiu ir à Associação de Gestão de Entretenimento Coreano, outro conselho, para obter uma nova decisão. Por que eles fizeram isso? Você pode perguntar. Bem, eu realmente fiz um pouco de pesquisa sobre a Associação de Gestão de Entretenimento Coreano, ou Associação de Gestão de Entretenimento Coreano, para abreviar. E descobri que o conselho de diretores da associação é composto por CEOs e executivos de alto nível de empresas de entretenimento de toda a Coreia. Além disso, a associação tinha 250 empresas de entretenimento que eram membros pagantes em 2018. A TS poderia ser uma delas? O fato de serem membros pagantes poderia resultar em uma mediação injusta? Deixo isso para você decidir. Em meados de 2019, uma decisão foi finalmente tomada e Jian foi liberada de seu contrato, embora os termos exatos do acordo nunca tenham sido revelados publicamente. Com ambas as membros do Secret conseguindo escapar das garras da TS Entertainment, isso deixou a pobre Hana como a única membro na empresa, confirmando ainda mais o fato de que os dias do Secret, como grupo, estavam bem e verdadeiramente acabados. O que não acabou, no entanto, foram os problemas legais da TS. Porque apenas 2 meses após a conclusão da batalha legal de Jian, a TS enfrentou mais um processo, desta vez de 2 membros do Sonamu, Na-hyun e Suman. Assim que a notícia do processo foi revelada, a TS divulgou uma declaração usando sua velha desculpa de que, adivinhe, Na-hyun e Suman supostamente haviam abandonado a empresa. E suas colegas de grupo. Elas ensaiavam sem problemas até o dia antes da chegada dos documentos. Mas depois elas de repente cortaram contato, até mesmo com suas colegas de grupo, dizia a declaração. Em resposta, Suman deu sua versão dos eventos em uma longa postagem no Instagram, explicando por que decidiu mover este processo contra a TS. Ela alegou que, embora as integrantes tenham solicitado pagamentos individuais da TS, a empresa, em vez disso, deu ao Sonamu um salário coletivo para todo o grupo, sem explicação de como o valor do pagamento foi determinado ou como o dinheiro deveria ser distribuído entre as integrantes. Quando Suman e Na-hyun solicitaram um detalhamento mais detalhado do pagamento, a TS, em vez disso, forneceu um documento incompleto.
Suman afirmou que ela e Na-Hyun continuaram a solicitar o documento completo até o dia em que entraram com o processo, então não era como se não houvesse problemas antes da chegada dos documentos. Além disso, ela alegou que ela e Na-Hyun mantiveram contato com a empresa o tempo todo e até concordaram em participar do fracassado projeto Maxstar. Mas foi a empresa que as cortou, ignorando suas mensagens, expulsando-as do dormitório e até tentando criar uma divisão entre elas e as outras integrantes, falando mal delas e pedindo às outras integrantes para não entrar em contato com elas. O caso acabou indo para o tribunal e no dia 10 de setembro de 2020, o tribunal decidiu a favor de Na-Hyun e Sumin, permitindo que elas anulassem seus contratos com a TS. A TS, segundo relatos, entrou com um recurso. 4 dias depois, mas após isso, nenhuma outra informação veio à tona e a disputa aparentemente chegou a um fim abrupto, levando a especulações de que a TS havia retirado seu recurso, possivelmente porque tinham que reservar seus fundos limitados para a batalha jurídica. Que eles estavam tendo com mais um de seus artistas? Untouchable Sleepy. Sleepy teria supostamente apresentado um pedido para encerrar seu contrato em abril de 2019, seguido por outro pedido para suspender seu contrato em maio. Seus motivos para querer encerrar seu contrato? Bem, eu me sinto como um disco quebrado neste ponto, mas essencialmente como Best Absolute Perfect Secret, Sonamu e a equipe TS. Ele sentiu que a empresa não havia sido transparente sobre seus pagamentos e supostamente nunca lhe mostrou uma cópia física de seu contrato. O caso foi a julgamento em junho de 2019 e supostamente os tribunais decidiram a favor da TS. No entanto, TS e Sleepy acabaram se separando em agosto, independentemente, e Sleepy então se tornou um artista independente. Mas sua disputa com a TS ainda não havia terminado, porque a TS então o acusou de desviar dinheiro fazendo campanhas publicitárias sem a permissão deles e até anunciou que iriam entrar com uma ação de indenização contra ele nos próximos meses. Em resposta, Sleepy expôs a empresa através de uma série de entrevistas e postagens nas redes sociais, onde detalhou suas péssimas condições de vida durante seu tempo sob a TS. Ele acusou a empresa de não pagar a ele a tempo, reter os detalhes de sua conta e atrasar no pagamento do aluguel e das contas, a ponto de sua água e eletricidade terem sido cortadas e ele eventualmente ser despejado. Também havia problemas contratuais. Sleepy havia renunciado à empresa em fevereiro de 2016 após o término de seu contrato original, uma decisão da qual tenho certeza que ele se arrependeu depois. Mas, como é costume, foi prometido a ele um pagamento inicial de 115 milhões de won ao assinar seu novo contrato e esse valor deveria ser pago integralmente assim que o contrato começasse. No entanto, a empresa perguntou se poderiam pagar o valor em parcelas. Precisamente, eles disseram que pagariam 1.900.000 won por mês pelos próximos 60 meses. Sleepy inicialmente concordou com isso, mas à medida que os meses passavam, a empresa estava continuamente atrasada em seus pagamentos e, no momento da entrevista com a SBS em setembro de 2019, já haviam se passado 42 meses. No entanto, a TS só havia pago a ele o valor referente a 30 meses de suas parcelas. Ele disse que ainda não havia recebido metade do valor do contrato que deveria ter recebido a essa altura. E esses eram apenas os problemas com o pagamento inicial. A empresa supostamente também lhe devia partes de seu salário mensal real, que, segundo o despacho, foram calculadas incorretamente, de modo que seus custos foram aumentados e seus lucros foram reduzidos para permitir que a empresa o subpagasse pelo seu trabalho. Tudo isso fez com que Sleepy ficasse tão falido que supostamente nem tinha 100 won, ou cerca de 8 centavos de dólar em sua conta bancária. 8 centavos. E então, este pobre homem supostamente estava sobrevivendo com apenas um rolo de kimbap por dia. Kimbap é a comida mais barata. Ele comia apenas uma porção diariamente. Apenas uma linha. Ele admitiu que de fato anunciou produtos em suas redes sociais sem a aprovação de sua empresa, mas alegou que teve que fazer isso para sobreviver. Ele também mencionou que a maioria dos patrocinadores eram marcas de moda que apenas forneciam roupas gratuitas, necessárias devido à falta de um estilista fornecido pela TS.
O caso TS versus Sleep finalmente foi a tribunal em dezembro, com a TS solicitando 280 milhões de won em danos por difamação de caráter e quebra de contrato. O que posso dizer? Parece absolutamente sem sentido para mim. Quero dizer, se era verdade que Sleep realmente só tinha 100 won em sua conta, a TS realmente esperava ser paga mesmo se ganhasse o processo? Felizmente, esta foi uma questão com a qual a TS nunca teve que lidar, porque os tribunais acabaram decidindo a favor de Sleep. E em vez de serem pagos, a TS foi ordenada a pagar a Sleep 280 milhões de won, marcando mais uma das muitas batalhas legais que a TS perdeu. Parecia realmente que a TS pensava que poderia recuperar suas perdas extraindo dinheiro de seus artistas através desses processos infundados. Mas claramente a estratégia deu errado, e a empresa agora estava ainda mais no vermelho. Graças a todos os danos que deviam aos artistas, além das taxas legais, eles apenas desperdiçaram. Mas dinheiro não era a única coisa que a TS estava perdendo, porque em apenas 2 anos eles também perderam a maioria dos artistas sob sua marca. Todos os membros do BAP, por exemplo, haviam saído. Eugene, Nilsan, Minjai e Jana do Sonamu haviam saído. Untouchables, outro membro do D-Action, saiu após ser ameaçado pelo diretor Kim, da TS, durante uma discussão sobre o carro do grupo. E isso nem sequer menciona todos os artistas que já havíamos coberto antes e que saíram após entrar em processos judiciais com a TS, como Jian e Hyosun do Secret, Na-hyun e Suman do Sonamu, Sleep do Untouchable, bem como mais da metade dos membros da equipe da TS que fugiram da empresa depois que seus já baixos salários supostamente diminuíram em mais 8%. Trágico. Claramente a TS era um navio afundando e, em meados de 2020, praticamente todos já haviam pulado fora. As únicas pessoas que restaram na empresa neste ponto eram um total de 8 membros da equipe, um membro do Secret, um membro do Sonamu e seu único grupo completo, o TRCNG. Outro processo. Então, por causa de toda a merda que estava acontecendo com a TS e os outros artistas, eu nem tive a chance de falar sobre o TCNG, mas eles também não saíram ilesos. Por estarem sob a maldita TS Entertainment desde o lançamento de Wolf Baby em janeiro de 2018. O grupo não conseguiu fazer um retorno graças à situação financeira deteriorada da TS. Os próximos fãs. Ouviriam de TRCNG seria em setembro de 2018, quando foi anunciado que o grupo lançaria o TRCNG Mobile, um aplicativo móvel pago para permitir que os membros se comunicassem com seus fãs. Que empolgante. Mas o app não funcionou. A maioria dos fãs nem conseguia passar da página de inscrição, enquanto outros nunca receberam seus códigos de verificação. Alguns também reclamaram que não conseguiam postar conteúdo sem que o aplicativo inteiro travasse. Em resposta, a equipe de desenvolvimento do aplicativo revelou que ele nem sequer havia sido testado em certos telefones antes do lançamento. Essa não foi a única decepção dos fãs do TRCNG. Em 16 meses após o último retorno, o TRCNG finalmente lançou uma nova música, Paraíso. Paraíso era para ser um single de pré-lançamento e a TS originalmente prometeu que o grupo seguiria isso com um álbum completo de retorno. No mês seguinte, em junho, no entanto, quando junho chegou, não havia sinal do dito retorno. Não foi até o final de julho que a TS finalmente deu aos fãs uma atualização muito atrasada, confirmando que a música de retorno, junto com o álbum, seria lançada no dia 5 de agosto. Assim que a data de retorno foi confirmada, as pré-encomendas do álbum começaram e centenas de fãs, que estavam sinceramente apenas aliviados em saber que o retorno aconteceria, imediatamente fizeram seus pedidos em vários sites de varejo de K-pop enquanto aguardavam ansiosamente o dia de seu lançamento. Finalmente, no dia 5 de agosto, a música de retorno do TRCNG Missing foi lançada, onde eles cantaram sobre sentimentos de decepção e desespero. Eles poderiam muito bem estar descrevendo os sentimentos de seus fãs, porque o que de fato estava faltando eram os álbuns que esses fãs haviam pré-encomendado em julho.
Acontece que, embora a música de retorno tenha sido lançada a tempo, a TS supostamente ficou sem fundos para produzir cópias físicas do álbum, resultando em múltiplos atrasos. Apenas uma olhada em alguns desses sites de varejo de K-pop realmente mostra o quão ruim a situação estava. Quase toda semana, uma nova data de lançamento seria prometida, apenas para ser adiada novamente, deixando os fãs frustrados e confusos. Como não era a TS que vendia diretamente os álbuns, os varejistas de K-pop tinham que lidar com a maioria das reclamações dos clientes. No final, não foi até meados de outubro, após mais de 2 meses de atrasos, que os fãs descontentes do TRCNG finalmente receberam seu tão esperado álbum. Uau, tipo, eles voltaram em agosto e o álbum finalmente foi lançado em outubro. Eu não consigo acreditar o quão palhaço a TS é, mas falaremos disso depois. Vamos apenas entrar no álbum, então aqui está a capa. Como se as coisas não pudessem piorar. Apenas um mês após o lançamento do álbum. Mais notícias ruins atingiram TRCNG e seus fãs quando foi anunciado que 2 dos membros, Woo-yup e Taesun, vieram a público com alegações de abuso infantil contra o diretor representante da TS, Park Sung-hoon. Eles alegaram que o diretor Park fez o grupo praticar até 19 horas por dia, não deixando tempo para os membros que eram todos menores de idade na época. Para dormir o suficiente ou ir para a escola? Como Woo-yup e Taesun gastavam todo o tempo praticando, supostamente tiveram que mudar para escolas mais próximas para reduzir o tempo de viagem. E agora estavam 2 anos atrás de outros estudantes da mesma idade. Eles também acusaram o diretor Park de xingar e agredir fisicamente os membros. Fotos supostamente mostram os membros sendo agredidos com escovas de dente e huilhab. Afirmou que queria ser hospitalizado após o diretor Park jogar uma cadeira nele. E ele foi então ameaçado para permanecer em silêncio logo após as alegações iniciais. Dispatch lançou um artigo mostrando comunicações entre o diretor da TS e os membros do TRCNG, onde os diretores xingaram e juraram aos membros aparentemente sem motivo. Fotos do dormitório do TRCNG também foram reveladas, expondo as condições desumanas em que os membros eram mantidos. 8 dos membros supostamente dormiam em 2 quartos no primeiro andar, enquanto os 2 membros restantes viviam em um quarto tipo armazém no segundo andar. Foi dito que o teto no segundo andar era tão baixo que os membros nem mesmo conseguiam ficar em pé direito. E todo o dormitório estava cheio de roupas, adereços e equipamentos, como com Sleep Jun Hyosung e inúmeros outros artistas sob a TSTRCNG, cujas contas supostamente também ficaram sem pagar, fazendo com que a luz e a eletricidade parassem de funcionar. O aquecedor aparentemente também desligou no meio do inverno, o que resultou em metade dos membros pegando um resfriado. Além disso, vários aparelhos no dormitório, como o ar-condicionado, vaso sanitário e filtros de água, estavam quebrados e sem reparo. Mesmo depois de os membros terem contatado a empresa várias vezes, no final, os pais dos membros acabaram tendo que substituir os aparelhos eles mesmos, pois não podiam mais esperar pela empresa. Em cima de tudo isso, os meninos supostamente também não recebiam nenhuma comida, a menos que estivessem praticando até tarde da noite. Então, eles frequentemente tinham que pedir dinheiro aos pais para pagar suas refeições. Agora, você pensaria que, já que a TS não fornecia praticamente nada aos meninos, certamente eles não teriam muitas dívidas, certo? Bem, é aí que você estaria errado, porque apesar de terem que pagar praticamente tudo sozinhos. A empresa ainda alegou que o grupo de alguma forma devia a eles a impressionante quantia de 1,3 bilhões de won. Eu poderia honestamente continuar falando sobre todas as alegações que foram feitas, mas talvez as mais chocantes girassem em torno de como membros individuais da equipe da TS intimidaram e exploraram financeiramente os meninos. Houve também um incidente em que Woo-yup e Taesun foram supostamente repreendidos pela equipe da empresa porque compraram café para si mesmos, mas não pegaram nenhum para a equipe. No dia seguinte, os meninos tiveram que comprar café para toda a equipe. Também foi relatado que um dos executivos da TS frequentemente forçava os membros e sua equipe de dança a fazer horas de trabalho não remunerado, fazendo-os etiquetar, tirar fotos e ajudar na venda de sua enorme coleção de sapatos. Além disso, Woo-yup acusou um funcionário não identificado da TS de extorquir quase 1.200.000 won dele.
Ele disse que, como era o único membro que morava fora de Seul, onde a empresa estava localizada, presumia-se que ele receberia mais dinheiro dos pais do que os outros membros, o que o tornou o alvo desse funcionário. Ele afirmou que o funcionário da TS continuamente pedia para pegar dinheiro emprestado dele sempre que ele voltava de visitar seus pais e o escolhia para treinamentos mais intensos ou ordenava que os outros funcionários o assediassem se ele se recusasse. Agora, é claro, essas alegações são absolutamente horrendas e, se verdadeiras, o que a equipe estava fazendo era completamente inaceitável, mas não vamos esquecer que a própria equipe também não havia sido paga e muitos deles estavam tão falidos que tinham que pegar empréstimos para sustentar suas famílias. É provável que, por estarem em um desespero financeiro, eles viam os membros do TRCNG como alvos fáceis. Até o executivo que vendia seus sapatos provavelmente o fazia para manter a TS à tona, mesmo que por mais um dia, devido à séria dívida da empresa. Obviamente, de maneira alguma, estou justificando o comportamento deles e, na verdade, acho que foi muito baixo da parte deles se rebaixar ao nível de intimidar crianças e roubar o dinheiro delas. Mas a razão pela qual estou trazendo isso à tona é porque acho importante reconhecer que havia claramente um ciclo de exploração e abuso acontecendo aqui. E todos os envolvidos, desde os artistas, a equipe e até os executivos, estavam todos desesperados e falidos. De baixo para cima, toda a organização estava podre desde o núcleo, e a essa altura a TS estava claramente além do ponto de salvação. De qualquer forma, todas essas alegações foram compiladas, e no dia 12 de novembro de 2019, os dois membros do TRCNG Uyab e Tasson apresentaram uma queixa criminal contra o diretor Park na Delegacia de Polícia Metropolitana de Seul. Eles também anunciaram que entrariam com uma ação contra a TS para rescindir seus contratos. Em resposta, a TS apresentou sua versão dos fatos, onde acusaram o Uyop de namorar um membro da equipe, faltar aos treinos e, claro, abandonar seu grupo. Após isso, houve várias idas e vindas entre a TS e os pais de Uyop e a equipe jurídica, que francamente estou cansada demais para cobrir no momento, mas essencialmente a principal revelação foi que o lado de Uyop alegou que todos os pais dos membros do TRCNG inicialmente planejavam processar a TS juntos. Eles assinaram uma petição em grupo, mas os 8 membros restantes desistiram no último minuto. A TS contestou essa alegação e até agravou a situação ao anunciar que os pais dos 8 membros restantes estariam processando os pais de Uyop e Tai-Sung. Estou tão malditamente confusa. Felizmente, esse processo nunca foi adiante no final. E quanto às alegações de abuso infantil, bem, essas realmente foram encaminhadas para a promotoria em abril de 2020, embora o que aconteceu depois permaneça incerto. Na verdade, o rastro praticamente se esfria depois deste ponto, com mortes crescentes pendentes de investigações criminais e uma reputação completamente arruinada. Acho que até mesmo os diretores da TS tiveram que finalmente aceitar o fato de que a empresa simplesmente não poderia ser salva. Então, eles liberaram os poucos artistas que restaram sob sua etiqueta, abandonaram suas redes sociais e discretamente retiraram seu site antes de finalmente liquidar a empresa em janeiro de 2021. E assim, finalmente, uma das empresas de K-pop mais desastrosas chegou ao seu merecido fim. Desde então, a maioria dos ex-artistas da TS, felizmente, passou a viver dias mais brilhantes e felizes. Os membros do Untouchables seguiram suas carreiras solo no K-hip hop, criando suas próprias empresas e colaborando frequentemente em novas faixas. As membros do Secret, Sunhwa, Jeon e Hyosung todas seguiram carreiras de atuação de sucesso, enquanto Hana foi recentemente nomeada professora de música na Cheongam Art School. Todos os membros do BMANP também seguiram carreiras musicais solo de sucesso.
exceto por Himchan, mas isso fica para outro vídeo. Enquanto isso, todos os membros do Sonamu conseguiram reestrear como artistas musicais, solo ou atrizes. E quanto aos membros do TRCNG, vários deles, na verdade, reestrearam recentemente como um novo grupo, a PR Project. É aliviante ver que os artistas conseguiram superar uma experiência tão terrível. Mas ao mesmo tempo, isso definitivamente também evidencia o quanto de talento e potencial foi desperdiçado na TS. De uma boa lista de artistas a um diretor executivo apaixonado e talentoso, a TS aparentemente tinha todos os ingredientes para ser uma empresa de sucesso, mas desperdiçou tudo por causa de corrupção e ganância. Até hoje, ninguém realmente sabe para onde foi todo o dinheiro das doações dos fãs e os salários dos artistas e da equipe. Também não sabemos se algum dos diretores enfrentou alguma repercussão por suas ações e é provável que essas perguntas permaneçam sem resposta. Mas o que sabemos com certeza é que a TS Entertainment exemplifica o pior que o K-pop tem a oferecer, e só podemos esperar que outros na indústria vejam a TS como um estudo de caso sobre o que não fazer ao administrar uma empresa, para que, esperançosamente, nada disso aconteça novamente. Então isso conclui a história da TS Entertainment. Honestamente, este deve ser um dos vídeos mais avassaladores que já fiz. E honestamente meu cérebro está frito. Mas muito obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado. Se gostou, então por favor dê um like. Inscreva-se, nos vemos em breve. Tchau. Agradeço por assistir, em especial aos meus membros do Patreon pelo apoio ao meu canal. Se você gostaria de assistir vídeos de reação e outros conteúdos bônus, então não deixe de conferir isso no meu Patreon.